O Salmo 133 diz assim: contemplai quão bom e quão agradável é que os irmãos. Contemplai quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem juntos, em união. É como um unguento precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desceu a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor comandou a bênção, a vida para sempre. Amém, Jesus? Então, queridos, o que eu quero falar para mim e para você? Adail, Regina, pastora Regina, Deus abençoe muito, 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 muito vocês, viu? Pastora Adail, pastora Regina. Eu quero falar algo mais que eu já tinha falado aqui sobre o valor da unidade, mas da unidade verdadeira. Não é da unidade, nós temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, quando está todo mundo junto, nós estamos aqui estamos unidos. Mas a unidade ela é muito mais profunda. E esse unido aqui, que está aqui no Salmo 133, é a unidade hebraica. Estarmos unidos é estarmos em unidade. Amém, Jesus? Toda a família briga, não é verdade? Se alguém falar que nunca brigou, tem que bater palma, hein? Bater muita palma. Eu creio assim que, né, todo casal dá uma briguinha. É ou não é? Não é? Mas quando aquela casa, aquele casal, aquele casamento, aquela família, aquela empresa tá sempre brigando, todo dia, todo tempo, toda hora, você pode acreditar que está rachando. Tá rachando? Tá. Vem a destruição. O próprio Jesus falou isso. Essa casa não subsiste. Uma casa, quando um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Uma empresa, quando um puxa para o lado, outro puxa para o outro. Um ministério não prospera, gente. Não subsiste. Bem-aventurado é aquele ministério, aquela casa, que é aquela vida que é construída sobre a rocha. O que é a rocha? Cristo. A sua palavra. O seu poder. Então, quando você chega em Israel, você conhece um dos mais belos lugares, na minha opinião, tá? Você conhece, meu amor, você conhece o Monte Hermon. O Monte Hermon, quase 3.000 metros de altura. Muito alto, né, pastor? Sim. E ele neva o ano todo. Acho que é isso que a pastora Flávia gostou muito. E uma das coisas, né, mais graciosas do Hermon é que ele neva. Quem aí mora aí perto de lugar que neva, né? Cai muita neve, você tá me entendendo. E é um monte que o ano inteiro ele neva. Não é pouca. E aí, quando o sol bate nesse monte, presta bem atenção nisso. Aquela neve derrete, forma-se uma cachoeira, forma-se uma queda d'água, gente. Extraordinária, linda, bela. O primeiro ponto que eu quero falar, que Deus está me revelando aqui, é que nós precisamos permitir que o sol da justiça, chamado Jesus, toque esse Hermon que somos nós. Lindo, maravilhoso e muito nevado. Quando o Hermon toca aquela neve, ela produz uma cachoeira e ela desce de uma altura linda.
Linda mesmo. Bonito mesmo, pastor? A senhora já viu esse lugar assim na cheia mesmo? Já. Por isso que eu posso falar. E às vezes a gente estava tão cheio que a gente anda assim por uns caminhinhos e o guia vai dizendo, olha, toma cuidado, devagar, pode escorregar, papapá. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Mas quando esse sol bate nesse Monte Hermon e essa neve derrete e essa cachoeira desce, é bonito demais, pastor. Nosso Deus! Se você permitir, e eu também, que o sol da nossa justiça, chamado Jesus, venha e nos possua, de nós vai sair uma água linda, cristalina, refrescante, que vai formar um lugar chamado Bânias. Bânias, pastora? Sim, Bânias. Eu me lembro que eu trouxe essa palavra, acho que nas primeiras vezes que eu fui para Israel, que eu aprendi isso lá. Que eu olhei, que eu fiquei maravilhada, eu fiquei encantada, eu fiquei apaixonada. E aí forma-se o Bânias. E dessa mesma montanha nasce também 2 rios. Então é considerado 3 rios. O Bânias, o Dan e o Hasban. Então vamos repetir. Bânias, Dan e Hasban. 3 nascentes. E é lindo demais. Uma água limpa, gente, limpa, limpa. Parece que a pedra nunca se suja, ela fica toda limpinha, bonita demais. E foi nas redondezas deste lugar, presta atenção, que Jesus disse aos discípulos: quem dizem que sou? Um senhor é João Batista, outro senhor é Elias. Não, eu quero saber de vocês. Para vocês, eu sou. Quem eu sou? E Deus usa Pedro, e Pedro para mim diz, para mim o Senhor é o Cristo. Para mim o Senhor é o Cristo. E quando esses 3 rios, chamados Bânias, Dan e Hasban, eles descem, gente, numa força. Tem lugares ali, porque é muito alto, né? Você concorda? Então é uma descida lá da montanha. Desce a 260 quilômetros. Ele desce com muita força. Desculpa. Ele desce com uma força muito grande. E aí ele forma o Rio Jordão. O Rio Jordão, como eu disse muitas vezes aqui, ele não é um Chico, ele não é um Amazonas, ele não é um Tietê, ele não é um Paraíba do Sul, ele não é um Rio Negro, um Solimões, ele não é. Se você conhecer o Jordão, você vai dizer, é um ribeirão, pastora? Mas é o rio mais famoso do mundo. Né? É o rio mais famoso do mundo, o Rio Jordão. E aí, quando esses 3 rios, eles formam o Rio Jordão. O Rio Jordão é aquele que desce. Hoje eu percebi isso, eu tenho percebido isso, que para a gente crescer, a gente precisa descer. E não é fácil. Principalmente vocês aí que lidam com o meio público, né? Trabalham em hospitais, que trabalham com o público, que trabalham numa igreja, que trabalham numa empresa. Não é fácil, né, pastora? Não. A gente tem que descer muito. Não é fácil.
Mas é bom. A Bíblia diz que aquele que se humilha, filhos, aquele que se humilha será exaltado. É, pastora? É. E você sabe que a gente tem que aprender a se humilhar. Porque se a gente for dono da razão no casamento, na família, com os irmãos, com pai e mãe, na empresa, no trabalho, na escola, na faculdade, na universidade, nós não vamos chegar a lugar algum. Não é fácil para mim encarar lugares públicos, porque eu vejo muita coisa errada. Não é fácil para mim. Não estou dizendo que eu sou perfeita, não. Estou muito longe disso ainda. Mas não é fácil. Mas se a gente bater de frente, vocês concordam comigo? Que a gente perde todo o valor que tem. Então, não posso bater de frente. É, né, pastora? Não é fácil, não. Não. Aí forma o Rio Jordão dentro de você, que é aquele que desce, aquele que precisa aceitar ser sepultado. É o rio mais famoso do mundo, 260 quilômetros de comprimento. 260 quilômetros de comprimento é o Jordão, tá, gente? Perdão. 260 quilômetros de comprimento. Quanto que ele tem? Ele tem 4 metros, 6 metros de largura. Nada mais que isso. É o único rio que se acha abaixo do nível do mar. É o Rio Jordão. Pode estudar isso. O único rio que se acha abaixo do nível do mar é o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele simboliza a nossa morte. Nossa morte do mundo, para o mundo, porque nós sonhamos alcançar uma Jerusalém celestial, entendeu? Então a gente precisa permitir muita coisa. A gente precisa aceitar as épocas, a neve na nossa vida, que na minha opinião também não é fácil. Você pode ver que o cristão ele passa por um inverno constante, né? No mínimo uma vez por semana a gente tem um desafio para enfrentar, 2 vezes, 3 vezes. Não é fácil, né, pastor? Não é. Mas peçamos ajuda a Deus. Clamemos a esse Deus. Ele vai me ajudar, filho, ele vai te ajudar, entendeu? Porque se a gente permitir, se a gente aceitar as neves, a neve, né? A neve. Se a gente permitir que o sol da justiça bata em nós, essa frieza vai se transformar em água cristalina para muitos beberem. A palavra ela será levada através de nós. Através de nós, muita gente pode ser lavada, limpa, purificada, santificada. E depois, não sei se você sabe, mas o Mar da Galileia, desculpa, gente, o Rio Jordão, ele forma o Mar da Galileia. O Rio Jordão, ele forma o Mar da Galileia. Por que é chamado de mar? As pessoas me perguntam muito isso. Eu já vou falar porque alguém vai me perguntar. Gente, Mar da Galileia é um grande lago. Mas imagina você morar e viver num deserto onde a água é escassa, é milagre de Deus. Então, quando a gente vê o Mar da Galileia, e ele é bonito mesmo, e ele é grande pelo lugar. O Mar da Galileia, gente, ele está a 210 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então, ele está a 210 metros abaixo do nível do mar, pastor? Sim. Ele tem 20 quilômetros de comprimento. É como se... Você imagina 20 quilômetros como se fosse de Jacareí a São José dos Campos. Ele tem 20 quilômetros de comprimento e 50 metros de profundidade, aonde ele tem mais. E uns 14 de largura. Ele tem muitos nomes, esse rio.
Mas dizem que quando a pessoa olha de cima, uma vista aérea, a pessoa enxerga o formato de uma harpa. Pastor, eu quero que de mim saia o melhor louvor para Deus, a melhor oração, a melhor intercessão, né? A melhor adoração. Para as pessoas louvarem a Jesus, porque eu e você levamos o Evangelho, a gente vai ter que permitir ele quebrar essa neve, essa friagem, essa frieza, ele mudar o nosso coração, não sei. A gente vai ter que permitir esse sol da justiça formar rios dentro de nós, e esses rios formarem um Jordão, aleluia! E esse Jordão formar, em nome de Jesus, o Mar da Galileia. E esse Mar da Galileia realmente é extraordinário. Vocês não têm noção da quantidade de peixes que tem nesse lugar. Peixes do tempo de Pedro. Que maravilha, hein? Eu comi esse peixinho lá. Você vai alimentar tanta gente. Tanta gente vai se alimentar através da palavra, né? Através de mim, de você. Pensa nisso. Antes que vocês me perguntem no WhatsApp, qual é mais bonito, o Rio Jordão ou o Mar da Galileia? Cada um com a sua beleza. Cada um com a sua particularidade. Mas eu tenho que exaltar o Jordão, porque se não tem Jordão, não tem Mar da Galileia. Entenderam? Então, aceite ser Jordão. Aceite as suas cheias. Na época das chuvas, ele corre para as ribanceiras. Aceite as suas dificuldades. É um rio que tem de 4 a 6 metros de profundidade, gente. Não tem mais que isso. Não, pastor, não. Mas a verdade é que todos os homens e mulheres de Deus, o povo de Deus, teve que passar esse rio. Para entrar em Canaã, temos que passar o Jordão. Você aceita ser Jordão? Temos que aceitar. E aí, pastora Solange? Então não passe é um rio que nunca passou uma grande embarcação nele. Nunca, nunca. Não tem capacidade. Ele não tem largura. Ele não tem profundidade. Mas olha o que ele faz, gente. Das águas que descem do céu, que descem do monte do Hermon, Uriala Paz, que forma o Jordão, do Dan, do Hasban, que forma um Jordão tão humilde, tão bonito. Qual é a cor dele, pastora? A cor dele é um verde folha, tem um brilho assim, bonito. Você já entrou nele? Já. Todas as vezes que eu vou lá, eu entro nele e mergulho 7 vezes. Mergulho 7 vezes é bom, né? A gente falar assim, alguém segurando em mim, né? Vamos deixar isso bem arrumado, bem conversado. Tem lugares que ele tem correnteza, né? E tem um lugar lá que Jesus foi batizado, que fica aí em Betânia, que faz fronteira com a Jordânia. É um lugar assim, como é que eu posso falar? É quando ele está acabando. Então ele não tem essa, ele é mais sujinho hoje. Ele é mais sujinho, mas tem o local lá. Mas que importa isso para quem é apaixonado, né? Quem é apaixonado, quem ama, aceita. Eu me apaixonei por esse lugar.
Senti uma presença de Deus tão grande lá. Nesse lugar eu não entrei, mas eu pisei nas águas, eu toquei as águas. Legal demais, Lúcia. Eu sei que a maioria de nós ainda não fomos vacinados, mas se alguém aí quiser ir para Israel, mesmo que eu não possa ir, eu indico você para ir esse ano em pessoas que você não tem noção como conhece Israel. Quando você vende 10 passagens, você ganha a sua. Então eu sempre vou porque eu procuro indicar, né? É uma bênção, Jane, é um privilégio chegar nesse lugar. E para lá um pouquinho, você conhece o local aonde Elias foi enviado aos céus. É um lugar muito sagrado, gente. Quando você entra naquele lugar, você vai para aquela terra, você pisa aquela terra, é você tocando a Bíblia, dá para entender? É muito forte, é muito poderoso. Então, eu disse a vocês que o Banias, o Dan e o Hasban, eles formam o Jordão. O Jordão forma o Mar da Galileia. O Mar da Galileia já passa barcos, já passa lanchas, pescadores e pescadores. Ali você conhece toda a Galileia, onde Jesus ficou os seus 3 anos de ministério. É um lago assim que é para quem sabe nadar, porque quando você pisa nele aqui, conforme você pisa, já é 4 metros de profundidade, você vai, né? Deixa Deus tirar de mim. Hoje eu falei muito para Deus quando eu cheguei assim um pouco preocupada com essa situação, porque eu queria realmente tomar vacina, eu fiz tudo para isso. Na verdade, nem fui eu que fiz, foi a minha irmã que fez. E aí eu entrei em oração. E aí Deus me deu essa palavra. Deus precisa tirar de mim e de você o melhor louvor. Como é que Ele tira de mim o melhor louvor, pastor? Com pessoas difíceis. Diante da burocracia. Diante de tanta coisa errada que a gente vê e ouve e fica sabendo. Diante da injustiça. Eu acho tão bonitinho esse Espírito Santo, porque quando eu cheguei da cidade, ele não me bateu. Primeiro ele me consolou. E depois ele disse para mim, não adianta, filho. Não adianta. Para a gente ser Jordão, para a gente formar um Mar da Galileia, a gente não pode bater de frente. Dá para entender? Mesmo que a gente esteja com a razão. E esse Mar da Galileia, quando você o enxerga do alto, veja Deus te enxergando do alto. Ele tem vários nomes, ele tem Tiberíades, Mar da Galileia. Mas quando Deus enxerga lá do alto, a minha vida e a tua como o Mar da Galileia, Ele precisa enxergar uma harpa, que Ele possa tirar o melhor louvor. Será que Deus hoje pode pegar a minha vida e a tua e tirar o melhor louvor? Porque diante de todas as lutas e perdas e dificuldades que a gente passa, eu, você, todos nós estamos passando, nós temos 2 atitudes: chutar o balde, brigar, responder, não aguento mais, ou nos aquietarmos e dizer, Deus, seja feita a tua vontade. Que Deus possa tirar o melhor louvor de mim e de você.
E quando a gente erra, pastora, a gente aprende que não adianta bater de frente. Não adianta bater de frente com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, em lugar público. Não adianta. Não adianta, queridos. Eu não sei se você sabe, mas as águas do Jordão, as águas do Mar da Galileia, ele alimenta uma nação chamada Israel. E 20% dela também, 20% alimenta a Jordânia. É um acordo de paz que eles fizeram. Se alimenta mais gente, eu não sei. Mas eu posso procurar saber. Deus está dizendo que Ele vai me usar, Ele vai te usar para alimentar a tua casa, para alimentar a tua família, para alimentar o teu bairro, para alimentar a tua cidade. E Ele é que sabe, para alimentar nações. Mas aceite o sol da justiça, te formar um Banias, um Dan, um Hasban, formar de você um Jordão, um Mar da Galileia. E escuta o que eu vou te falar para terminar. Onde é que termina o Mar da Galileia, pastor Solange? O Mar da Galileia, ele termina no Mar Morto. Mar Morto? Deixa eu falar sobre isso para vocês. Ele termina no Mar Morto, chamado Mar Salgado, Mar de Arabá. É um lago da Palestina, ele tem 76 quilômetros. Ele tem quanto, pastora? 76 quilômetros de comprimento e 17 quilômetros de largura. E ele fica a 392, ele fica a quase 400 metros abaixo do Mediterrâneo. É o lugar mais baixo da Terra que eu estou falando aqui. O Mar Morto. Pode estudar. O Mar Morto é o lugar mais baixo da Terra? 76 quilômetros de comprimento, 17 de largura, fica 392 metros abaixo do Mediterrâneo. Tem uma profundidade de 914 metros. Não possui saída. De modo que as suas águas evaporam a uma razão de 6 milhões de toneladas por dia. Ele evapora. Ele não tem saída. Ele é morto. Só está dizendo que o Mar Morto não tem vida nele. Ele tem 8 vezes mais sal que o nosso mar. Você já entrou nele? Já. A água entrou nos olhos, vocês não têm noção como eu gritei. Se entrar nos olhos, se tiver alguma ferida, cura você na hora. Mas você grita. Você grita que nem criancinha. É bonitinho. E o guia falou para nós, quando a gente foi lá, ele falou assim, vocês ficam só 15 minutos nessas águas. Que era verão, né? Nada mais que 15 minutos. Nem pode, não pode. Eu me entusiasmei. Falei, não sei quanto que eu vou voltar, né? Quanto tempo você ficou? Uns 30 minutos, 40. Tudo que é creme que eu comprei lá, eu tive que usar. E mesmo assim não resolveu. A minha sorte é que eu tinha levado, posso falar remédio aqui, né? E eu tomei um remédio para febre. E aí eu comecei a usar essa medicação e foi bom. Foi bom. Mas também não trouxe presente para ninguém. Por quê? Você fica em desespero, né, Milce? A Milce está rindo. Você fica num desespero tremendo para o negócio passar. É muito sal, gente. Vocês não têm noção. Há lugares dele assim que você enxerga aquele tanto de sal. Faz até
faz até, eu não sei como falar, faz bonecos de sal, é um negócio muito sal mesmo. Mas ele é muito bonito. Ele é bonito, azulzinho. Você se engana com ele quando você olha para ele, você não diz que ele... A gente afunda ali, pastor? Não, não afunda. As pessoas leem jornal sentadinho assim. Deus está dizendo o seguinte, que se a gente não tomar cuidado e não permitir ser um Jordão, um mar da Galileia, a gente passa a não ter vida. Vocês estão me entendendo? Não. A gente passa a não ter vida. A gente passa a não ter saída, porque o Mar Morto não tem saída. Nenhum animalzinho, não tem nada que vingue dentro dele. Não há vida no Mar Morto? Não. Deus não está me chamando e te chamando para a morte. Deus está me chamando e te chamando para a vida. Não importa o quanto eu errei, não importa o quanto você erra, quanto você errou, quanto nós erramos, né? Tem hora que a gente até conjuga aquele verbo, né? Eu errei, tu erraste, ele errou, nós erramos, vós errastes. Eu vou errar, você vai errar, mas não desista. Levante-se. Peça perdão a Deus. Arrume a tua vida com Deus, com o teu próximo. Vamos embora para frente. Não viva de Mar Morto, não viva de passado. Não fique falando de problema o tempo todo.